Imagine o coração da Bahia, a Baía de Todos os Santos, com suas águas calmas, repletas de navios, turistas e moradores. Agora, imagine tudo isso sendo invadido por uma muralha de água, com até 15 metros de altura, avançando contra Salvador, Itaparica e as cidades do Recôncavo. O que aconteceria se um tsunami atingisse essa região? Hoje, vamos explorar esse cenário assustador e descobrir como seria o impacto desse desastre natural em uma das áreas mais importantes do Brasil. Muita gente acredita que o Brasil está completamente protegido contra tsunamis. Mas isso não é verdade. Embora estejamos fora do chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, a região mais ativa em terremotos e vulcões no planeta, nossa costa não está 100% imune. Em 1755, por exemplo, o grande terremoto de Lisboa gerou ondas que cruzaram o Atlântico e chegaram até o litoral brasileiro, sendo registradas no Recife e no Rio de Janeiro. Isso prova que o perigo, embora raro, existe. E há algo ainda mais próximo. O Recôncavo Baiano tem histórico de abalos sísmicos. Em 30 de agosto de 2020, um sismo de magnitude 4,6 sacudiu Mutuípe e Amargosa, o maior já registrado na Bahia. Ele foi sentido em mais de 40 cidades, inclusive Salvador. Nas madrugadas seguintes, outros tremores de 3,5 voltaram a assustar a população. Casas racharam, moradores dormiram nas ruas com medo, cidades inteiras entraram em pânico. A sequência não parou por aí. Em março de 2025, Amargosa voltou a registrar abalos, desta vez de 1,9 e 2,2 de magnitude, confirmando que a região segue ativa. E no dia 3 de junho de 2025, um tremor de 3,0 foi registrado a apenas 8 quilômetros da costa da ilha de Itaparica. Moradores relataram vibrações e ruídos subterrâneos. Esses eventos mostram que as falhas geológicas do recôncavo estão vivas. E se um tremor como esses acontecesse em alto mar, poderia gerar ondas devastadoras contra nossa costa. Um tsunami não é apenas uma onda gigante. Ele nasce quando há um deslocamento súbito de grandes massas de água, geralmente após um terremoto submarino. A energia liberada no fundo do mar empurra toda a coluna de água acima dele. No oceano profundo, a onda pode viajar a mais de 700 quilômetros por hora e ter apenas alguns centímetros de altura, quase imperceptível. Mas, ao se aproximar da costa, essa energia se comprime. A velocidade diminui e a onda cresce, formando uma parede d'água. A Baía de Todos os Santos tem uma característica que pode amplificar esse efeito: sua entrada relativamente estreita e formato de funil. Uma onda vinda do Atlântico entraria concentrada e, ao se espalhar pelas enseadas e canais, aumentaria o impacto. Esse fenômeno é chamado de run-up, a altura máxima que a onda alcança ao subir sobre a Terra. No pior cenário, esse run-up poderia chegar a 15 metros em áreas baixas. Para entender a gravidade do que estamos simulando, precisamos olhar para o passado. A história da humanidade é marcada por tsunamis que mudaram cidades, países e até continentes. Em 27 de agosto de 1883, a erupção do vulcão Krakatoa, na Indonésia, provocou um dos tsunamis mais mortais de todos os tempos. Ondas de mais de 40 metros destruíram vilarejos inteiros, deixando mais de 36 mil mortos. O impacto foi tão grande que os barômetros na Europa registraram as ondas de choque da explosão, e o pôr do sol ficou avermelhado por meses no mundo inteiro. Outro episódio devastador aconteceu em 1 de novembro de 1755, quando Lisboa, em Portugal, foi atingida por um poderoso terremoto, seguido de incêndios e de um tsunami.
Estima-se que entre 60 e 100 mil pessoas morreram naquele dia. As ondas atravessaram o Atlântico, chegando até o Brasil, onde relatos históricos descrevem a maré anormal em cidades como Recife e Rio de Janeiro. Mais recentemente, em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 próximo à ilha de Sumatra, também na Indonésia, desencadeou o tsunami mais mortal da era moderna. As ondas, que chegaram a 30 metros de altura, atingiram 14 países. Mais de 230 mil pessoas perderam a vida em questão de horas. A tragédia foi tão avassaladora que mudou as políticas globais de alerta de tsunamis, levando à criação de sistemas internacionais de monitoramento. Em 11 de março de 2011, o Japão foi surpreendido por um terremoto de magnitude 9,0, que gerou ondas de até 40 metros. Mais de 18 mil pessoas morreram, cidades inteiras foram arrasadas e a usina nuclear de Fukushima entrou em colapso, provocando um desastre radioativo. Esse episódio mostrou que, mesmo países altamente preparados, com sistemas de alerta avançados, podem sofrer perdas enormes diante da força do mar. Há ainda outros episódios menos conhecidos, mas igualmente impressionantes. No Alasca, em 1958, um deslizamento de terra gerou a maior onda já registrada na história moderna, 524 metros de altura, na Baía de Lituia. Embora tenha atingido uma área isolada, prova do poder inimaginável que esses eventos podem ter. Esses casos nos ensinam duas lições importantes. A primeira: os tsunamis são eventos raros, mas quando acontecem, o impacto é catastrófico. A segunda: eles não respeitam fronteiras. Podem começar em um ponto do planeta e, em poucas horas, atravessar oceanos inteiros, atingindo países distantes. Ao trazer essa perspectiva mundial, fica claro que imaginar um tsunami na Baía de Todos os Santos não é apenas ficção. É uma simulação baseada em tragédias reais que já ocorreram em outros lugares do mundo. Agora, imagine o pior cenário. Uma onda com até 15 metros de altura entra na Baía de Todos os Santos à noite, com pouquíssimos minutos de alerta. Salvador é varrida a partir da Cidade Baixa e do comércio. O mercado modelo e o entorno do elevador Lacerda somem sob uma parede líquida que sobe as ladeiras. Ferryboats em travessia são engolidos. Dezenas de navios nos fundeadouros de Salvador e Madre de Deus viram ou são arremessados contra os cais, com risco de incêndios e vazamentos. Nas ilhas, a Ilha de Maré e as menores, Frades, Maria Guarda, Ilha das Fontes e até Bom Jesus dos Pobres, ficam submersas nas partes mais baixas. No recôncavo, o avanço pela calha do rio Paraguaçu atinge Cachoeira e São Félix. O centro histórico é tomado. A ponte Dom Pedro II entra em colapso. Casarões e igrejas barrocas são devastados. Maragogipe tem bairros ribeirinhos arrastados. Santo Amaro sofre na zona urbana e industrial. Candeias e o sistema Aratu-Candeias enfrentam alagamentos em áreas petroquímicas, com contaminação e fogo sobre a água. Lauro de Freitas, na Costa Aberta, sente impacto direto na orla de Ipitanga, Vilas e Buraquinho. Simões Filho, nas áreas baixas e portuárias da Baía de Aratu, recebe a onda canalizada pelos estuários e píeres. Quantas vidas se perderiam? Em um evento assim, a parcela exposta da população nas faixas baixas da capital, ilhas, portos e ribeiras pode superar 1 milhão a 1.300.000 pessoas. Em desastres reais com condições parecidas, a taxa de mortalidade já chegou a 3 a 6% entre os expostos. Aplicado aqui, isso significa da ordem de 30 mil a 80 mil mortes, com mais de 1 milhão de desalojados. Depois da primeira onda,
viriam recuos e novas investidas. Em poucas horas, teríamos colapso de energia, comunicações e logística. Portos fechados, rotas bloqueadas, falta de água potável e equipes de socorro lutando contra destroços e contaminação. 22 horas e 15 minutos. Moradores sentem um tremor rápido, seguido por ruídos metálicos vindos do chão. Muitos acham que foi apenas um abalo leve. 22 horas e 20 minutos. O sistema de monitoramento detecta o evento, mas o alerta oficial ainda não confirma risco de tsunami. 22 horas e 27 minutos. O mar começa a recuar em partes da orla de Salvador, Itaparica e Madre de Deus. Pescadores percebem cardumes presos na areia. 22 horas e 30 minutos. A primeira onda entra na baía. Em menos de 5 minutos, a Cidade Baixa é engolida. 22 horas e 35 minutos. Itaparica e a Ilha de Maré são atingidas. Ferryboats em travessia viram no meio da baía. 22 horas e 40 minutos. Cachoeira e São Félix já sentem o aumento do nível do Paraguaçu. 23 horas. A segunda onda, ainda maior, atinge a baía, levando o que restou da infraestrutura portuária. Meia-noite. Falta de energia em quase todo o recôncavo. Moradores tentam fugir em direção ao interior, mas estradas estão bloqueadas. Nas primeiras horas, o cenário é de desespero. A Defesa Civil e os bombeiros tentam resgates improvisados com barcos pequenos. A Marinha do Brasil envia navios patrulha, mas muitos portos estão destruídos. Hospitais como o Hospital Geral do Estado e unidades em Santo Amaro e Candeias ficam superlotados. Médicos atendem em estacionamentos, à luz de lanternas. Comunidades ribeirinhas de Maragogipe e Bom Jesus dos Pobres ficam totalmente isoladas, sem comunicação. A ponte Dom Pedro II, em Cachoeira, é interditada após rachaduras. Estradas como a BA-522 e a BR-324 ficam bloqueadas por deslizamentos e destroços. Além da tragédia humana, as consequências ambientais seriam severas. O complexo petroquímico de Candeias poderia ter tanques arrebentados, espalhando óleo e derivados pela água. Incêndios sobre a superfície do mar transformariam trechos da baía em labaredas. Manguezais inteiros seriam soterrados, levando à perda de ecossistemas fundamentais para a pesca. O abastecimento de água potável seria comprometido, já que as estações de tratamento ficariam contaminadas por sal, óleo e esgoto. A mortandade de peixes causaria ainda mais crise alimentar para comunidades que dependem da pesca. Dias depois, o cenário ainda seria de choque. Pescadores da Ilha de Maré relembrariam o mar recuando rapidamente, seguido pela parede de água que engoliu barcos e casas. Moradores da Cidade Baixa contariam como viram o mercado modelo desaparecer diante dos olhos. Em Cachoeira, histórias sobre a ponte Dom Pedro II e igrejas centenárias virariam parte da memória coletiva, como um luto cultural. No futuro, a tragédia se tornaria uma cicatriz na identidade do povo baiano. Livros, filmes e músicas contariam sobre o dia em que o mar se levantou contra a baía. A tragédia deixaria marcas que durariam décadas. Milhares de pessoas perderiam suas casas, sendo obrigadas a migrar para outras regiões. O êxodo populacional transformaria completamente a dinâmica social da baía. O impacto econômico também seria devastador. A reconstrução exigiria bilhões de reais e anos de trabalho, enquanto setores como turismo e comércio marítimo demorariam a se recuperar, se é que algum dia voltariam ao normal. O cenário pode parecer distante, quase impossível, mas os tremores recentes em Amargosa, Mutuípe e Itaparica, com magnitudes de 4,6, 3,5, 3,0
e até 2,2 mostram que a região tem sim atividade geológica. E se um dia um terremoto em alto mar direcionar ondas para a Baía de Todos os Santos, estaremos preparados? O futuro é incerto, mas refletir sobre ele pode ser o primeiro passo para construir cidades mais seguras e resilientes. E se isso realmente acontecesse, você estaria preparado? Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe. Em breve traremos outros cenários possíveis de desastres no Brasil, porque quando o assunto é imaginar o inesperado, sempre resta a pergunta: e se?